Saúdo a toda a igreja aqui presente e aquela reunida nos seus lares, com a graça e a paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, amém? Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, amém? Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Louvado, engrandecido, tremendo é o nosso Deus. Eu convido você, ainda em pé, a abrir a sua Bíblia, e você que está em casa, a fazer isso igualmente, no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 11. Daniel 6, de 4 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Verso 5, vamos ler todos juntos? Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode renovar. Por esta causa, o rei Dario assinou essa escritura e edito. Verso 10, todos nós. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. A igreja pode se aceitar. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O tema desta noite é: oração gera vitória. A igreja pode repetir? Oração gera vitória. Isso pode parecer redundante. Por quê? Porque vitória está no bojo da oração. E por que eu posso afirmar isso para você? Porque todo crente se torna crente em Jesus Cristo orando. Já parou para pensar nisso? Todo crente se torna crente em Jesus Cristo orando. Quando ele abre a sua boca e ele confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e diz assim: Senhor, eu reconheço, sou pecador, destituído estou de toda a glória de Deus. Vem, Senhor, me aceita como teu servo.
eu agora professo, Jesus Cristo é o meu Salvador, seguirei uma vida diferente daqui para frente, para a honra e glória dele. Vejam, é uma oração. E todo crente faz uma oração semelhante, com menos palavras, com mais palavras, mas todos nós alcançamos a maior vitória das nossas vidas quando abrimos a nossa boca, professamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e somos feitos filhos por adoção e herdamos do Pai a vida eterna que está reservada para todos aqueles que confessam a Jesus. Você pode dar um amém aí? Um glória a Deus? Então a vitória está no bojo da oração. Vejam, tem mais conteúdo aí, né? A gente começa a criar intimidade com o Pai à medida que nós oramos. Nós começamos a ficar íntimos de Deus, começamos a conhecer muito mais o nosso Salvador. Nós criamos resistências, fortalezas, profundidade, percepção, discernimento. Por quê? Porque através da oração e nessa intimidade, o Espírito Santo vai agindo, você consegue discernir todas as coisas perfeitamente para a honra e glória do Senhor. Então falar que oração gera vitória pode parecer redundante. Mas por que esse título, então? Por quê? Primeiro, os perdidos, eles não sabem, eles não conhecem essa verdade até que nós a revelemos a eles. Até que nós levemos a eles esta realidade. Então tem muita gente hoje sofrendo, tem muita gente hoje cabisbaixa, tem muita gente hoje se sentindo derrotada e até mesmo disposta a dar cabo da sua vida, né? Por quê? Porque não sabe que existe um caminho, não sabe que existe uma esperança, não conhece a Jesus. Mas quando você revela a essa pessoa que uma simples oração, abrindo seu coração e confessando Jesus, pode transformar a sua vida, a vitória chega para esse ser humano, a vitória chega para essa pessoa, para a honra e glória do Senhor. E também precisamos ser redundantes sim, enfatizando que a oração gera vitória. Por quê? Porque há muito crente que já se esqueceu disso, infelizmente, há muito tempo. Tal qual o motorista, zeloso por segurança, por controle, né? Que pega um carro sem muita tecnologia e no meio de uma estrada resolve simplesmente esquecer o volante. E obviamente quando chegar a primeira curva, o que vai acontecer? Vai sair da pista, vai parar no acostamento, vai despencar num abismo, vai pegar buraco, vai sofrer com os solavancos, né? Por quê? Porque apesar de dizer que é zeloso pela segurança, cometeu um erro crasso e paradoxal. Ah, eu sou zeloso pela segurança. E aí eu vou abrir mão justamente da maior ferramenta que eu tenho para controlar o carro, que é o quê? A direção. Infelizmente, igreja, tem muito crente hoje sofrendo, porque não entende a dimensão, a maravilha, a profundidade que existe na oração. Infelizmente. Então nós precisamos ser redundantes sim, e enfatizar que oração gera vitória. E eu poderia aqui expressar para vocês algumas experiências de resposta de oração que eu já tive na minha vida, às vezes um tanto quanto relapsa sim em relação à oração, e eu confesso que eu preciso aperfeiçoar muito a questão da oração na minha vida, mas Deus já trouxe respostas maravilhosas em abundância quando eu orei. Quando eu orei. Mas, para não falar ao meu respeito, e para dar para vocês um exemplo bíblico,
e um exemplo por deveras conhecido, e uma passagem tremenda que ecoa pelo mundo, mesmo entre os não crentes. Quem não conhece a história de Daniel? Daniel, assim como Paulo, como Moisés, como o próprio Jesus Cristo, já foi retratado em filmes. Então, quando você fala Daniel na cova dos leões, isso é um nome de música secular. Então, as pessoas sabem, a grosso modo, a história de Daniel. Conhecem. E essa história, ela é riquíssima para enfatizar justamente isso que eu estou afirmando para você nessa noite. Oração gera vitória. Repita mais uma vez. Oração gera vitória. E há um detalhe muito interessante nisso. O inimigo, ele quer cegar os olhos dos seres humanos para essa realidade. E é por isso que muitos ignoram e outros abandonam. Por quê? Porque o inimigo sabe também que oração gera vitória. E uma alma derramada perante o altar do Senhor vai gerar repercussão aqui nessa terra para a honra e glória dele. Eu afirmo isso para você. Então vamos aprender um pouquinho com essa história de Daniel e por que o inimigo fica enfurecido e ele quer destituir o homem desse propósito, que é o de orar ao Senhor. Vejam, a história de Daniel nos ensina que toda oração gera uma verdadeira batalha nos céus. Diga isso comigo. Toda oração gera uma verdadeira batalha nos céus. É isso aí. Abra aí a sua Bíblia em Daniel 10. Daniel 10, de 12 a 14. De 12 a 14. Olha só o que diz aqui. Daniel tinha tido uma visão a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. E ele aguardava durante 21 dias uma resposta. E aí, eis que vem o anjo do Senhor e se apresenta diante de Daniel. Vejam o que ele diz, de 12 a 14, Daniel 10, de 12 a 14. Diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias, louvado seja o Senhor. A resposta havia sido dada desde o início. E Daniel, ao longo de 21 dias, ele jejuou. Ele se absteve daquilo que era favorável a si, na alimentação. Ele aguardou, ele perseverou, ele orou, ele jejuou, e 21 dias depois a resposta chegou, e veio com esse conteúdo poderoso para que eu e você compreendamos que há verdadeiras batalhas espirituais acontecendo quando um só se põe de joelhos e se derrama perante o altar do Senhor. O inimigo fica enfurecido. O inimigo não quer ver a conversão da sua família. Ele não quer ver a libertação do vício que está acorrentando o seu filho. Ele não quer ver a sua prosperidade. Ele não quer ver o ânimo se renovando na vida dos seres humanos. E aí ele vem com todas as suas forças.
vem para um embate espiritual terrível. E é nesses momentos que muitas vezes nós fraquejamos. É muitas vezes nesses momentos que nós nos esquecemos. Talvez Deus não esteja empenhado nisso. Talvez Deus não esteja se preocupando com isso. Meu irmão, minha irmã, aprenda, abra os seus olhos. Há uma verdadeira batalha espiritual acontecendo. E nós servimos aquele que jamais foi derrotado, que jamais será sobrepujado. O Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Altíssimo, o Poderoso, o único e verdadeiro Deus. E quando ele se põe em batalha, e quando os seus anjos saem em seu socorro, pode ter certeza, essa batalha vai ser ganha para a honra e glória dele. Você vai ver as respostas chegarem. O inimigo pode ficar furioso, a batalha vai ser acirrada, mas eu tenho certeza da vitória, porque é o Senhor quem guerreia por nós. Creia, e se coloque de joelhos, ou no seu carro, ou na sua cozinha, ou na sua cama, onde quer que você esteja. Persevere, tenha bom ânimo. Não veio a resposta, não veio o sim, não veio o não. Aguarde, a batalha está acontecendo. Deus já te ouviu. Vejam, ele ouviu Daniel desde o primeiro dia, a resposta já estava posta. Mas o inimigo enfurecido conteve a resposta de chegar. Mas ela chegou na hora certa, para a honra e glória do Senhor. Então, verdadeiras batalhas acontecem. Mas, como eu já adiantei, Deus responde toda oração. Repita, Deus responde toda oração. Há algum tempo atrás eu falei sobre oração e eu citei um trecho daquele louvor muito conhecido e que foi questionado por alguns. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. E eu usei essa parte desse louvor e vou usá-la hoje novamente. Por quê? Porque é verdade. É verdade. E eu vou falar duas coisas para você a respeito disso. Primeira delas, nenhum justo fica sem resposta. Pode ser que a resposta de Deus não é a que você está aguardando, mas a resposta vem para a honra e glória do Senhor, amém? E é sempre melhor. Então, primeira parte está correta. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Eu garanto para você, o homem e a mulher de oração, empenhados nesse propósito, que criaram vínculo, que criaram intimidade com Deus, que perseveram, que sabem o verdadeiro valor da oração, mesmo que a resposta não seja aquela que você está esperando, você vai ter paz, a paz que vem de Jesus Cristo, a verdadeira paz, mesmo diante do caos, mesmo diante de tamanha oposição, você vai ter paz, você vai ter serenidade, e o Senhor vai te guiar, talvez por um caminho diferente daquele que você imaginou como correto, e o Senhor vai te revelar coisas tremendas e poderosas para a honra e glória dele. A resposta vem. Vejam, Daniel esperou. Agora, nesses momentos é comum o inimigo criar as distrações. Achar que talvez você não esteja tão firme assim naquele propósito. Achar que você, de repente, fazer você crer que você tem que tomar alguma ação. Lembram-se de Saul? Saul ficou esperando Samuel. Samuel tinha que apresentar o holocausto. E passou um dia e Samuel não aparecia. E Saul começou a ficar inquieto. E Saul começou a ficar perturbado. E Saul começou a ficar, assim, o que eu posso fazer para remediar isso? Cadê Samuel? Samuel não chega. O que ele fez? Ele se colocou no lugar. Ele transgrediu. E a partir daquele instante,
Deus tirou a bênção que estava sobre a vida de Saul. E a Bíblia diz que um espírito maligno o atormentava. Um espírito maligno tomava conta da vida de Saul, a ponto dele ficar furioso e arremessar a sua flecha, a sua lança contra Davi. Por quê? Porque não esperou, porque não aguardou. Então, às vezes, a gente resolve sem a resposta, que eu digo que é para ontem. E se eu digo que é para ontem, quem é que será que está atrasado? Deus nunca se atrasa. Deus sabe a hora certinha. Deus tem o controle de todas as coisas. Então, quando eu falo é para ontem, calma aí, meu irmão. Calma aí, minha irmã. Você que tem vida de oração, você jamais vai fazer uma colocação dessa. A resposta é para a hora certa, e a hora certa é a de Deus, não é a sua. E ela vai chegar. Então você espere, você confie, você desenvolva a fé, você se mantenha firme no seu espaço, na sua área de atuação, porque Deus vai ministrar algo tremendo e poderoso para a sua vida, assim eu creio, para a honra e glória do Senhor. E por fim, toda oração gera uma verdadeira batalha nos céus. Deus responde a toda oração. A oração, ela tem o poder de manifestar o sobrenatural de Deus. Você pode repetir comigo? A oração tem o poder de manifestar o sobrenatural do Senhor aqui na terra. Olha só. A oração levou Daniel para a cova dos leões, não foi? Parou para pensar nisso? O texto que nós acabamos de ler deixava claro o seguinte: toda súplica, todo pedido tinha que ser direcionado ao rei Dario. Tinha que ser direcionado a ele. E não ao Deus de Daniel. Só que Daniel tinha o hábito de orar, tal qual nós lemos aqui, e não era uma vez não. Quantas vezes ele orava? 3 vezes. E a Bíblia diz que a casa dele tinha lá as aberturas, as janelas, e todo mundo via Daniel orando. E vocês prestaram atenção qual foi o intento daqueles príncipes invejosos? Esse homem, ele é fiel. Esse homem, ele é justo. Nós não vamos achar ocasião contra ele, a não ser que nós usemos aquilo que é precioso para ele, contra ele mesmo. Então eles foram infamar o rei. Ô rei, lança aí esse edito, assina. Assina. O rei assinou. E ali foi decretada o quê? A condenação de Daniel. Então, ele foi lá, como ele sempre fazia, orar. Quando viram, relataram ao rei. Se fosse hoje, né? Teria lá um monte de celular, né? O pessoal com os smartphones, filmando lá. No instante seguinte, já estaria em todas as redes sociais do reino. Todos os príncipes estariam replicando. Todas as famílias estariam falando: olha aí, Daniel, olha o Daniel. Então foi a oração que levou ele para lá. A fidelidade à oração. E aí o que aconteceu? Daniel 6, volta lá. Daniel 6, de 16 a 24. Diz assim a palavra de Deus. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha só, tal qual o faraó lá quando falou com José, né? Se houver um homem que tenha o Espírito de Deus na sua vida, que governe, mas não tem não, é você que vai governar. O ímpio enfatizando as qualidades do servo do Altíssimo. E aqui de novo, olha só,
Ele falou: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Já antecipou o sobrenatural de Deus aqui. Mas foi além. Olha só, foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Agora vamos lá. Era uma condenação, não era? Vocês acham que esses leões aqui, eles eram aqueles leõezinhos, né? Eu assisti um filme, que é uma história verdadeira ocorrida na África, a respeito do sombra e do escuridão. 2 leões que quase dizimaram um pessoal que foi construir uma ponte ferroviária lá na África. É um filme muito legal. Inclusive, eu não sei se é o sombra ou o escuridão, é um dos dois leões, porque eles apelidaram eles de sombra e escuridão. Porque toda noite eles sumiam com gente lá do acampamento. E eram 2 leões gigantescos. Um deles está empalhado, está no museu. Se eu não me engano, nos Estados Unidos. Eu não sei se é o sombra ou o escuridão. O leão é um animal portentoso. E se era para condenar alguém, pode ter certeza, esses leões aqui, eles não deixavam a desejar nenhum outro. Era para detonar mesmo. Usando o jargão popular. Né? E aí o Daniel foi jogado lá, né? Vejam o verso 18, olha só, o rei dirigiu-se para o seu palácio, e o que ele fez? Fala para mim o que ele fez, vamos lá? Verso 18, então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Glória a Deus, é isso aí, irmão. Glória a Deus. Olha a resposta. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam até os ossos. O meu Deus e o seu Deus, o Deus verdadeiro, é o que entra na fornalha e é o quarto homem. O meu Deus e o seu Deus é o que abre o mar para o povo passar em terra seca. O meu Deus, e deve ser o seu Deus, é aquele que multiplica pães e peixes e ainda se recolhe cestos. O meu Deus e o seu Deus é aquele que tira um homem de dentro da barriga de um grande peixe e manda o peixe, dá ordem ao peixe: vomita esse homem, porque ele tem uma obra a fazer em meu nome. O meu Deus é aquele que aplaca a tempestade, contém a fúria dos ventos, faz o sol se deter. O meu Deus é aquele que ressuscita ao terceiro dia e que hoje vive e reina para todo sempre. E o dia vai voltar em poder e glória. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ah, Josué queria vencer a batalha.
rogou aos céus que o sol se detivesse, que a lua se detivesse. Não veio a noite, o povo prevaleceu. Por quê? Porque um homem rogou aos céus, fez a sua oração e aconteceu. Elias orou e não choveu por mais de 3 anos e meio. E quando ele orou novamente, caiu água dos céus para a honra e glória do Senhor. Esse mesmo Elias, ele viu 900 falsos profetas de Baal e Acera fazerem suas súplicas, as suas profetizarem, fazerem as suas orações a deuses falsos, e ele caçoou daqueles homens. Mas quando ele proferiu uma só palavra, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água, e não houve um em Israel que não gritasse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Igreja, nós precisamos estar preparados para orar e ver o sobrenatural de Deus acontecer. Não desfaleça nas suas fraquezas, não desfaleça nas suas limitações. Não desfaleça naquilo que querem dizer para você: acabou, está consumado, não há mais o que fazer. Pois pode ter certeza, Deus pode usar médico, Deus pode usar recursos naturais, mas se Ele não quiser usar, Ele simplesmente pode fazer cessar a doença, pode fazer cair comida do céu. Ele vai te abençoar para a honra e glória dEle. É o sobrenatural do Senhor. Então vamos lá, recapitulando. Quando eu oro, grandes batalhas acontecem. Por quê? Porque o inimigo não quer que eu receba a resposta. Mas Deus responde a todas as orações no seu tempo. E Ele pode responder usando os recursos naturais, terrenos, ou o sobrenatural dele pode acontecer em seu favor. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Então vamos orar? Vamos orar com esse sentimento, com essa fé, com essa disposição? Qual é a causa? Qual é a sua necessidade? Qual é o motivo da sua dor? Tem leões rugindo ao seu derredor? Eu vi um sim. Eu fico imaginando, e eu gosto muito de animais. E o leãozinho, quando ele é pequenininho, é a coisa mais linda que existe. Eu sou fã dos animais. E como eu gostaria de ter um leão para mim. Como eu gostaria de ter um tigre, um urso, assim como eu gosto de ter o meu cachorrinho. Mas é um animal selvagem, é um animal que ele não ataca porque ele simplesmente deseja atacar. Está na natureza dele. A natureza dele é assim. E a gente vê ele lá solto na natureza, é tão lindo. Mas quando ele manifesta a sua fúria, é muito difícil de ser contido se você não tiver uma arma na mão. Ou seja, você derrotar ele de maneira natural, você não vai conseguir. Agora a Bíblia afirma que naquela noite, Deus conteve, não a boca faminta de um leão, de vários. Eu fico imaginando que Daniel entrou naquela cova e ele afagou a juba de um aqui, talvez um outro que estava lá deitadinho, serviu de travesseiro para ele, talvez veio outro e se reclinou sobre seu corpo para que a juba o cobrisse.
E por que eu só posso imaginar tudo isso? Porque o nosso Deus, Ele é exagerado. Ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou sonhamos. O Senhor vai sempre além. Ele conteve os leões. Os inimigos de Daniel sucumbiram. E Daniel, um homem fiel, continuou a sua vida, impactando aquele reino, fazendo diferença por onde quer que ele passasse. Assim foi com Paulo, assim foi com Pedro, cuja sombra saía curando. Meu irmão, minha irmã, há algo tremendo reservado para você, há algo tremendo reservado para mim. Imagine o tamanho da batalha se todo esse corpo aqui começar a orar. Parou para pensar? As petições subindo aos céus, as respostas emanando do trono de graça, o inimigo furioso, eu vou conter aqui, eu vou conter ali, ele não vai saber para onde correr, e as bênçãos chegando, e as respostas vindo, e o povo se fortalecendo, e o povo caminhando, e o povo fazendo diferença, salgando a terra e sendo luz para o mundo. Nós precisamos compreender o valor da oração. Oração gera vitória para a sua vida. Está doendo? Está incomodando? Você julga impossível? Ele é o Deus do impossível. E eu gostaria que você agora orasse. Se é por gravidez, eu quero muito ser mãe. Deus vai abrir o seu ventre. Tenha certeza disso. Edu, eu estou esperando há 8 meses por um emprego. Creia. Resposta dos céus vai chegar. Aquela vaga que você tanto sonha vai acontecer para a honra e glória dele. E enquanto ela não chegar, a paz do Senhor vai estar sobre a sua vida. A providência do Senhor vai estar sobre a sua vida. É saúde? Tem doença aí? Acabei de passar por uma experiência esses dias aí com a minha filha. E mais uma vez eu vi a maravilha de Deus acontecendo. Sabe? Eu nunca vou cansar de dizer e de afirmar: Deus é bom e Deus responde às minhas orações. Eu, um pecador, um homem injusto muitas vezes, mas quando eu abro meu coração, eu me humilho, eu ouço a voz do meu Pai me acolhendo e me recebendo de maneira tremenda e agindo em meu favor. Ele pode e Ele vai agir na sua vida também. Vamos orar. Pai, oh meu Pai, que bênção poder estar aqui com os meus irmãos e irmãs, nessa quarta de vitória, neste culto, Pai, tão maravilhoso, tão tremendo, culto dedicado ao Senhor, esse corpo maravilhoso que é a Igreja Batista Central em Santo André, Pai. E hoje há muitas igrejas abertas, há muitos cultos acontecendo. E ó Deus, que nós sejamos povo obediente, Pai. Que nós ouçamos a voz que vem dos céus. Que não seja lei, que não seja, Pai, algo que os homens venham a fazer para nos impedir. Que nos levem a cessar de conversar contigo, cessar de abrir os nossos corações e derramarmos perante o teu altar, o teu trono de graça, todas as nossas súplicas, todas as nossas dores, todas as nossas fraquezas. Ó Senhor, cura-nos, Pai. E agora eu não peço por doença física, por necessidade humana alguma. Eu te peço para que em santidade o Senhor nos ensine a uma vida de prática da oração, meu Pai. Que nós nos derramemos perante o teu altar, reconhecendo que não somos merecedores de absolutamente nada.
Nós não podemos continuar vivendo atrás de bênção, bênção, bênção. Não, não, não. Nós precisamos viver buscando a tua face, permitindo que o Espírito Santo haja, limpando, tratando, recuperando aquilo que precisa ser recuperado. E que a partir dessa entrega, a partir, Pai, da colocação do teu reino em primeiro lugar, que nós aí sim saibamos assimilar as bênçãos, saibamos quando o Senhor não quer e não vai fazer, que saibamos viver concernentes à tua vontade, meu Pai, que se cumpra a tua vontade nas nossas vidas, Pai, que nós nos rendemos aos seus pés. Ó sim, Senhor, há situações que nós colocamos diante de Ti e ansiamos por uma resposta, mas tal qual aprendemos hoje, Daniel era homem fiel, Daniel era homem de oração, muito antes do Senhor fechar a boca do leão, muito antes do Senhor livrá-lo da cova dos leões, ele era um homem aprovado, meu Pai. Portanto, que nós reconheçamos nossas falhas, ansiemos e aguardemos no Senhor as respostas, mas que aprendamos, Pai, a sermos fiéis, a sermos comprometidos com o Senhor, tal qual Daniel foi, Pai. E todo pedido, e tudo aquilo que está aqui nessas taças, Senhor, tudo aquilo que está aí no coração dos meus irmãos e irmãs, tudo aquilo que está no meu coração e que eu tenho colocado diante do teu altar, Pai, que se cumpra a tua vontade, assim na terra como nos céus, e que nós ansiemos pelo dia poderoso e maravilhoso, que estaremos ao teu lado, vivendo e gozando da vida eterna. Que isso nos motive a celebrarmos esta grande vitória nas nossas vidas, que foi conquistada no dia em que abrimos as nossas bocas e professamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Assim eu oro, assim eu agradeço, no nome do justo, poderoso e maravilhoso Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meu Pai. Aplauda a esse Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, queridos. E eu gostaria nesse momento de compartilhar alguns nomes de pessoas que nos enviam seus pedidos de oração. Com certeza você que está aqui tem também o seu pedido, como o irmão Eduardo orou, você que nos assiste também tem aí os seus pedidos e as suas necessidades, e esse é o momento que temos de colocar diante de Deus esses pedidos, baseado nisso que ouvimos, crendo na vitória que a oração traz para cada um que busca diante do Senhor. Então, temos aqui a Roseli Carvalho, a Regina Alves, a Regina Raquel, a Ruth Souza, o Carlos Henrique, o Wagner Nascimento, o Antônio Eduardo, o Lorival de Souza e a Jennifer, amiga da Keila, que nesse momento carecem da nossa oração. E temos aqui vocês, temos aqui cada um com a sua necessidade. Então, nesse momento, eu gostaria que nós pudéssemos curvar a nossa fronte e orar, crendo no poder que essa oração tem de mudar os quadros de cada um desses aqui e os nossos que aqui estamos. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o Senhor, cridos e confiados, Senhor, nas vitórias que a oração traz a cada um de nós. E nós agora humildemente nos colocamos diante do Senhor por esses nomes que foram ditos aqui, que o Senhor conhece individualmente. O Senhor conhece as necessidades, as dores, aquilo que cada um aqui tem necessidade e busca do Senhor nesta noite. Então, Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Deus a quem nós buscamos em oração agora é poderoso para fazer, para curar, para salvar, para, Senhor, fazer tudo aquilo que nós, Senhor, buscamos diante do Senhor. Faz segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vem e atende no tempo do Senhor. Que, Pai, seja hoje para muitos daqueles que clamam, Senhor, é o que nós te pedimos nesse momento, orando por cada um que aqui está, por cada um que também nos assiste, que nesse momento coloca diante de ti os seus pedidos. Nós oramos confiados e oramos em nome de Jesus. Diga amém.
Amém, amém. E nesse momento, então, vamos consagrar agora dízimos e ofertas ao Senhor. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, é momento de consagrarmos, de você separá-la, segurá-la aí na sua mão. Você que nos assiste, que já fez o seu depósito, a sua transferência, bendito pela sua vida, bendito seja Deus pela sua fidelidade. Então, nesse momento, pegue aí a sua oferta, o seu dízimo e juntos, como igreja do Senhor, vamos orar agora, consagrando ao Senhor e com alegria, entregando e devolvendo ao Senhor um pouco daquilo, tudo que Ele tem nos dado. Vamos orar juntos, oremos. Bendito e eterno Deus, agora também diante do Senhor queremos prestar um culto e honrar, glorificar o Teu nome através dos dízimos e ofertas que consagramos ao Senhor nesse momento. Pai, nós reconhecemos que tudo aquilo que temos em nossas mãos para ofertar nesse momento nos foi dado pelo Senhor e pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, nós Te glorificamos e entregamos com alegria, Senhor, com disposição e com o coração cheio de alegria, Senhor, os nossos dízimos e ofertas nesse momento, fazendo isso para a honra e glória do Senhor, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. A minha cruz levou,